A gente tem a expectativa de que não só o aprendizado vai declinar em todo o Brasil, mas vai declinar mais ainda entre os menos favorecidos. Para os alunos do 9º ano do ensino fundamental 2, a proficiência média deles deixaria de crescer o esperado que vinha crescendo e, na verdade, decresceria e, no pior cenário nosso, poderia chegar ao nível de aprendizado da geração do 9º ano que teve aprendizado 4 anos atrás. Após praticamente um ano com escolas fechadas para a população, qual o impacto da pandemia sobre o aprendizado dos estudantes brasileiros? A gente vai conversar sobre isso hoje com o professor André Portela, pesquisador da FGV e líder de uma pesquisa sobre esse assunto. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente. Como o senhor estimou o tamanho do prejuízo causado para a educação brasileira desse período da pandemia com escolas fechadas? Oi, Mano, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e com todo o pessoal do Livres. A gente fez um estudo querendo dimensionar a perda de aprendizado por essa falta de aulas presenciais que ocorreu em todo o Brasil. A partir de março, os alunos e alunas deixaram de frequentar as escolas e passaram, em alguns casos, ter aulas e atividades escolares em casa. E a gente sabe que essa mudança provoca muitas perdas de aprendizado. E a gente buscou, então, elementos que nos pudessem dar algumas ideias. Então, o primeiro exercício que a gente fez, Mano, foi olhar na literatura internacional experiências no mundo em que foi possível quantificar a perda de aprendizado por não frequência à aula. E as coisas são muito curiosas. É uma literatura muito rica, mas que não tem nada relacionado com uma pandemia que ninguém imaginava para tantas escolas assim ao mesmo tempo. Então, a gente organizou primeiro as informações em 3 tipos, né? Aqueles estudos que olhavam o que acontecia com o aprendizado dos alunos quando eles entravam em férias, um período longo sem aula, e voltavam das férias, como estava o conhecimento desses alunos depois das férias. E esse estudo foi feito nos Estados Unidos e se descobriu que havia uma perda significativa de aprendizado por causa disso. Por outro lado, também tem o fato de acontecem nevascas, acontece greves de professores, né, eventos não esperados, em que todo mundo perde a aula. E aí tem-se também alguma dimensão disso. Como também os estudos que olham o fato do absenteísmo de aluno mesmo, por razões, o aluno perde a aula, mas a escola não fecha, etc. Todos esses eventos de falta de aula mostram que há uma perda de aprendizado entre 1% e 2% de desvio padrão de aprendizado, né, por dia de aulas perdidas. Então, eram magnitudes impressionantes. Então, nós resolvemos, e aí, numa pandemia aqui no Brasil, como é que a gente tenta ter uma ideia disso? Primeira coisa, calculamos o que seria o aprendizado típico de um ano escolar, usando os dados do SAEB, que é do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil, que fazem os exames padronizados do 5º e do 9º ano e do 3º ano do ensino médio. E nós estimamos cerca de entre 8 a 10 pontos da escala SAEB que se aprende por ano nessas séries, fundamental e ensino médio. Então, a gente fizemos a primeira situação. Olha, se todo esse aprendizado fosse perdido, a pessoa deixaria de ganhar 10 pontos na escala de SAEB. O que aconteceria? Aí o segundo exercício que a gente fez, mas essas pessoas não vão deixar de aprender tudo. Alguma coisa aprende porque tem atividades escolares, porque tem atividades escolares em casa, porque tem aulas remotas, etc. O IBGE, através da Pesquisa Nacional para Amostragem a Domicílio, a PNAD, fez um levantamento disso no mês de agosto do ano passado. Nós usamos essa informação. Para o Brasil, em média, alunos do ensino educação básica, a gente viu que cerca de 80% declarou fazer alguma atividade escolar em casa. Então, vamos supor que você perderia esses 10, mas conseguiria mitigar essa perda com alguma atividade. Então, vamos supor que 80% das pessoas conseguissem mitigar isso, porque estão tendo atividades. E aí fizemos cenários. 80% mitiga e estudar em casa é a mesma coisa que estudar na escola. Esse é o nosso cenário otimista. O cenário pessimista, não, você não mitiga nada. E o cenário intermediário,
Você mitiga alguma coisa, mas não é que você recupera 80% da perda, ou também não é que você perde 100%. Você recupera alguma coisa entre a perda de 100% e a recuperação de 80%. Então, a gente fez algum cálculo aí intermediário em função do tempo dedicado ao estudo, que também tinha informação disso muito claro. Então, esse é o nosso cenário intermediário. Então, com esses cenários, o otimista, você mitiga tudo que você perdeu na escola, mas até 80%, são 80% que tem aulas em casa. Você não mitiga nada, o cenário pessimista, e o cenário intermediário, você mitiga alguma coisa em função do tempo dedicado de estudo. E aí nós criamos esses cenários. Note que é um cenário só de perda de aprendizado, levando em conta não ter aula presencial de março a novembro do ano passado. A partir de novembro passaria a ter aula. Foi quando a gente fez o estudo. Então, nós projetamos que, por exemplo, para os alunos do 9º ano do ensino fundamental 2, a proficiência média deles deixaria de crescer o esperado, que vinha crescendo, e, na verdade, decresceria, e, no pior cenário nosso, poderia chegar ao nível de aprendizado da geração do 9º ano, que teve aprendizado 4 anos atrás. No nosso caso, em 2015. A gente usou 2019, 2015 de evidências. Então, você poderia regredir até 4 anos em aprendizado. Então, foi esse os cenários que nós criamos. Quanto evoluiria, quanto a gente acha que deixaria de evoluir, e aí fizemos essas conjecturas. Antes de terminar essa longa explicação, duas observações importantes, mano. Note que nesse estudo, a gente não levou em conta o impacto sobre o abandono escolar, que a gente imagina que deve acontecer muito. Aqueles alunos que, mesmo após a retomada das aulas, vão desistir de frequentar a escola. Exatamente. Imagine, você não ter aula presencial de um ano inteiro, ano passado todo, algumas retomaram agora, mas agora tiveram que suspender, outras ainda não retomaram. Quando, de fato, retomar a plena carga, eu imagino que nem todo mundo voltará à escola, que é uma pena. E é possível ter alguma projeção do volume de alunos que deve evadir da escola, professor? A gente está atrás disso, a gente não levantou ainda, mas é possível fazer algumas conjecturas também. Em breve, o Ministério da Educação fará o censo escolar, vai levantar as matrículas desse ano, a gente vai ter alguma ideia disso. Mas a gente sabe que, principalmente na transição do Fundamental 2 para o ensino médio, tem muita queda de matrícula. A gente acha que vai ocorrer, essa queda vai ser mais acentuada para esse pessoal. E ainda mais levando em conta das famílias que vão precisar correr atrás de renda, trabalho, tudo isso, né? E essas pessoas, já com seus 16, 17 anos, já têm idade para trabalhar, possivelmente. Em famílias mais vulneráveis, vão ter que correr atrás das perdas de renda, e eu acho que isso pode prejudicar ainda mais a volta à escola dessas pessoas. Professor, e na simulação foi possível perceber algum tipo de variação regional do impacto da ausência das escolas? Sim, isso a gente documenta também, mano, que a gente repara que, na verdade, esses efeitos da pandemia, ele é desigualmente distribuído regionalmente. Nos dados, por exemplo, tem situações em que, no estado do Pará, menos de 50% dos alunos declararam fazer alguma atividade escolar em casa, isso no ano passado, menos de 50%. O estado que tinha maior proporção que declararam fazer alguma atividade em casa foi o Paraná, com 90%, um pouco mais de 90%. Então, só para você ver a ideia da diferença disso. Escolas públicas e privadas. Todo mundo, alunos de 6 a 17 anos. Então, tem uma variação nas regiões muito grande. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é que tem uma variação muito grande em função das condições socioeconômicas desses alunos, de suas famílias, mesmo dentro de um estado como o Pará. Você tem situações em que as famílias têm condições de permitir a esses alunos, de alguma maneira, mitigarem isso, por ter acesso à internet, por ter acesso a celular, por ter acesso à rádio e televisão, que hoje muita gente tem, né? Mas por ter acessos diferenciados a esse serviço são importantes para os esforços de mitigação. Além disso, a gente sabe que as condições também variam em função das condições da própria residência. Os alunos, as alunas precisam ter seu espaço dentro de casa, precisa se isolar, precisa ter tranquilidade, algum silêncio, e em muitas residências isso não é permitido. Então, a qualidade do aprendizado é
muito afetada. Então, por conta disso, e a gente sabe que isso influencia o aprendizado, a gente tem a expectativa de que não só o aprendizado vai declinar em todo o Brasil, mas vai declinar mais ainda entre os menos favorecidos. Infelizmente, tem a expectativa de queda de aprendizado médio e aumento de desigualdade. E também é possível observar isso no aspecto étnico, de raça e de gênero, professor? Sim, a gente cruza as informações em relação a cor e raça, e aí a gente vê que, por conta dessas relações de acesso à educação remota, condições de socioeconômica das famílias, os alunos negros, alunas negras são mais negativamente afetados, alunos cujos pais têm menores escolaridades. Então, de fato, a pandemia afeta o aprendizado de uma forma desigual, atingindo mais os negros e as negras. Voltando ainda para a questão das regiões, a gente pode então concluir que o impacto da pandemia na educação será pior nas regiões norte e nordeste do que no centro-sul do país. Possivelmente. Essa é a expectativa dos nossos exercícios. Já partem de níveis mais baixos de proficiência e de condições socioeconômicas menos favorecidas. Então, isso já impacta mais negativamente, em média, os alunos dessa região, como também a gente imagina que as condições e os recursos para a recuperação disso também, né, são relativamente mais deficientes, então vai requerer um esforço muito maior nessa região para se recuperar esse aprendizado perdido. O prejuízo causado nos estudantes de ensino fundamental é semelhante aos de ensino médio ou é pior em algum dos casos? É diferente, certamente, e depende muito de como você defina o que é pior ou melhor. A gente sabe que o ganho de aprendizado nos anos fundamentais, em termos de escala Saeb, é maior do que no ensino médio. Então, obviamente, a perda que a gente atribui é proporcionalmente a isso. A perda, a gente imagina, deve ser maior nos ensinos fundamentais. Mas esse é um aspecto. O outro aspecto é as evidências internacionais que eu citei no início, mostram que as perdas de aprendizado por falta de escola, de falta de presença na escola, é maior nos anos iniciais que nos anos finais. Então, a gente também tem essa expectativa de que os anos iniciais sejam mais prejudicados. Faz até algum sentido mesmo. Pense uma criança de 7 anos de idade, está no seu processo de alfabetização. Suponha que em 2019 ela tinha 6 anos, entrou na escola, está começando a aprender a ler e a escrever. Aí, em 7 anos, deixa de ir para a escola, em 2020. Vai ter que recomeçar tudo de novo, praticamente. É um processo, né? É um processo cumulativo. Então, aos 7 anos, ela vai estar consolidando o que aprendeu aos 6 anos e aprendendo mais ainda. Então, ao retomar agora, vai ter que retomar aquilo que ela não consolidou em 2019. O esforço de recuperação não é só fazer uma recuperação como a gente pensa sempre, o aluno precisa de recuperação, faz mais um mês, completa, é uma aula extra. Não, a gente vai ter que repensar por alguns anos todo esse processo de recuperação do aprendizado perdido. Então, a gente vai ter que ter um grande esforço de planejamento das nossas redes, de nossas escolas, para a educação voltar à normalidade, em que se aprenda aquilo que deva ser aprendido naquela idade e recuperar tudo que deixou de ser aprendido e consolidar que deveria ter sido aprendido. Então, é um planejamento de anos para toda essa coorte de brasileiros e brasileiras que foram afetados em 2020 e 2021 pela pandemia. O que me indigna assim, é que, do ponto de vista de custos, a gente praticamente se manteve estável, né? Então, no fim das contas, o que isso demonstra é que, mesmo com o volume de recursos que a educação brasileira dispõe, o nosso sistema não foi capaz minimamente de se adaptar para tentar lidar com esse problema com a agilidade necessária. Exatamente. Isso colocou em questão exatamente a nossa capacidade, e eu digo nossa, a capacidade do nosso sistema educacional de reagir e adaptar a essa pandemia, essa situação completamente inesperada. Claro que a gente sabe que é difícil, mas é importante fazer, e é importante colocar funcionando as alternativas de aprendizado. Ensinos híbridos, ação remota, online, outros materiais, outras tecnologias. Por outro lado, nós temos agora um mundo de oportunidades
com toda essa tecnologia da informação, etc., tem que ser colocada à disposição das nossas crianças, nossos alunos e alunas, para o aprendizado. Eu acho que nós fomos muito lentos no ano passado para reagir à preparação de materiais, à preparação de professores, condições a ser dadas às crianças, aos alunos e alunas, às famílias para isso, e nós temos recursos para isso. Eu acho que nós deixamos a desejar. Temos que correr atrás do prejuízo esse ano. E do ponto de vista de política pública, quais seriam os indicativos sobre eixos do que a gente precisa fazer para começar a correr atrás desse prejuízo? Eu acho que tem duas coisas muito importantes que vai acontecer esse ano, que a gente deve estar atento e influenciar, fazer a pressão social para isso. No Ministério da Educação, esse ano vão ter que colocar de pé, com a pandemia, o que é um desafio muito grande, os censos escolares, as provas Brasil, o INEP tinha planejado fazer as adaptações da Prova Brasil, dos SAEBs, eles vão ter que repensar um pouco isso no meio da pandemia, mas é importante termos esses sistemas de avaliação operando esse ano para a gente ter um diagnóstico de como é que está os nossos alunos. E aí, para auxiliar as redes, as escolas, os municípios, a se planejar na questão pedagógica, na questão de cronogramas, de conteúdo, todo planejamento pedagógico para essa recuperação. Então, para a gente não estar navegando no escuro. Então, essa é a primeira coisa. É muito importante botar isso de pé, o Ministério poder colocar isso de pé e que faça isso de uma maneira que seja útil para as redes terem essas informações para fazerem seus diagnósticos e aí planejar essa recuperação. Professor, então, tentando sintetizar os resultados do estudo, que mostra que a gente tem um grande desafio para que essa geração não acabe tendo um prejuízo permanente, que depois pode se verificar até o mercado de trabalho. Pois é, do jeito que as coisas estão, são gerações que perderam não só o aprendizado que deveria ter tido na idade correta, como os que vão transitar para o mercado de trabalho vão transitar num período de recessão que vai prejudicar muito a largada deles para o início da vida produtiva deles, né? Agora, claro, isso não é inevitável, isso não está escrito em pedra. E isso vai depender muito de como nós, como sociedade, e essas pessoas também, reajam a essas adversidades. Se formos capazes de criarmos condições para esses alunos e essas alunas, né, serem resilientes, né, e com esforços, né, conseguirem sobrepor tudo isso, claro que a trajetória deles pode ser muito melhor até do que se estava desenhando até então. Então, eu acho que as adversidades estão aí, mas a nossa capacidade de reagir a elas é que vai determinar esse futuro. Deve ser o grande desafio da nossa geração pós-Covid, recuperar esse prejuízo trazido pela pandemia, né? Professor, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, mano, e um abraço a todos e todas dos Livres. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque sempre tem conteúdo novo para você. Obrigado e até a próxima.